de 96 mil quilômetros por hora. A potência do choque foi 100 vezes maior do que todo o arsenal nuclear do mundo e gerou uma terrível bola de fogo que engolfou a região, afetando uma circunferência de milhares de quilômetros. Incêndios gigantescos assolaram durante meses, destruindo tudo em seu caminho. O impacto também pode ter tido outros efeitos catastróficos. A força foi tão grande que as ondas de choque partiram do ponto de impacto no México, circundando o mundo e se concentraram exatamente no ponto oposto da Terra, no Oceano Índico. Naquela época, o ponto oposto era a Ilha da Índia. E Rampino acredita que as violentas erupções vulcânicas que criaram o Deccan foram disparadas pelo meteorito. O impacto da explosão e a inundação vulcânica despejaram milhares de toneladas de poeira e cinzas no ar, mergulhando o mundo na escuridão. Na atmosfera, nitrogênio, enxofre e oxigênio combinaram-se para formar chuva ácida à medida em que a Terra esfriava. Nesse inverno cósmico, 75% de todas as coisas vivas pereceu. Quando o céu clareou, os dinossauros haviam desaparecido. A Índia continuava sua corrida na direção da Eurásia. Há cerca de 45 milhões de anos, elas colidiram e começou uma luta pela supremacia. Nenhuma cederia. Flutuando demais para serem arrastadas de volta ao centro liquefeito da Terra, elas se enrugaram, dobraram e deram uma reviravolta. A crosta tinha apenas um caminho a seguir, rumo ao céu. A primitiva cadeia de montanhas do Himalaia se ergueu do nível do mar para 8.000 metros de altitude, enquanto a Índia penetrava mais de 1.600 quilômetros na Ásia. Aproximadamente nessa época, a Terra começou a ficar muito mais fria. Há evidências de muitas eras glaciais durante a história da Terra. Entretanto, a maior e mais severa começou há 45 milhões de anos, quando o Himalaia estava se formando. Uma teoria atribui esse esfriamento dramático a esse distúrbio tectônico. A colisão elevou o leito do mar e com ele pedra calcária bem alto na atmosfera, expondo-a à erosão. As montanhas estão repletas de pedra calcária e cascalho. Esses fragmentos se combinariam com a chuva e o dióxido de carbono no ar em uma reação química que retirou milhões de toneladas de gás da atmosfera. Com a diminuição do efeito estufa criado pelos gases que mantinham o planeta quente, todo ele esfriou, disparando a era glacial. Agora, os polos estavam permanentemente cobertos por gelo com mais de 3.200 metros de espessura. Nas orlas dos vastos lençóis de gelo, imensas geleiras avançavam impiedosamente. Nada resistia quando elas avançavam a velocidades de até 3 metros por dia. À medida em que o gelo cobria uma área maior, mais calor solar era refletido de volta ao espaço, esfriando ainda mais o planeta. No ápice do frio, a Terra estava coberta por 3 vezes o volume de gelo que existe atualmente. Esse gelo aprisionou a água na Terra. Com menos água, o nível do mar diminuiu 130 metros. Atualmente, a ilha da Grande Bahama tem as evidências mais claras da mudança dramática no nível do mar. A microbióloga Steph Schwab está tentando reconstruir essa história. Escondido nas profundezas de um mangue, há um charco manchado de tanino, um caminho improvável para um misterioso mundo antigo. Essas cavernas têm uma história para contar em relação à antiga flutuação do nível do mar e aos períodos glaciais e interglaciais do passado. O que torna essas cavernas emocionantes é que elas são uma das últimas fronteiras inexploradas e um dos sistemas de cavernas maiores e mais longos que se conhece.
Nos deslocamos da entrada para o salão da catedral, que é muito grande, e onde podemos ver que o teto se eleva, formando o que nesses sistemas de cavernas geralmente chamamos de buraco azul. Agora estou nadando pelo que é chamado de zona da mistura, que é onde a água doce se mistura à água salgada, formando o que chamamos de bruxuleio. Essa zona da mistura é responsável pelo ataque agressivo à rocha da parede, que de tão furada parece um queijo. Normalmente, a pedra calcária não poderia ser removida com o dedo. Seriam necessários um martelo e um formão. É assim que sabemos que as cavernas foram formadas há centenas de milhares de anos. Mas também sabemos, através de evidências encontradas, que no passado as cavernas foram secas. 20 metros mais abaixo, no sistema de cavernas, há esses excrementos que foram fossilizados. Sabemos que isso ocorre apenas quando as cavernas estão secas, porque os morcegos não nadam. Quando os morcegos se empoleiram no teto, os excrementos se amontoam na rocha e ficam muito duros. Mais ao fundo do sistema de cavernas, encontramos outra evidência, poeira vermelha do Saara, que é espalhada pela estratosfera durante tempestades frequentes que ocorrem no deserto do Saara, vindo parar nestas cavernas. É mais provável que isso tenha ocorrido em períodos nos quais a caverna estava seca. A última evidência que apoia o fato de que as cavernas foram secas são esses lindos jardins de estalactites e estalagmites que encontramos a partir de 28 metros. As estalactites e estalagmites se formam durante as eras glaciais e se formaram em um período de centenas e milhares de anos. O que ocorre é que a água está congelada em calotas de gelo nos polos, o nível do mar baixa e as cavernas ficam secas. Geralmente, durante as eras glaciais, chove muito mais nas regiões tropicais do mundo. A água da chuva penetra através do leito da rocha ou da rocha do teto e decompõe a rocha que está lá, a qual é levada pela goteira e se cristaliza tal qual um pingente de gelo. Basicamente, esses são pingentes de rocha. As eras glaciais influenciaram e moldaram as paisagens. Entretanto, algumas vezes, as evidências são tão gigantescas que é difícil as reconhecer. No estado de Washington, dentro da garganta de Grand Coulee, ficam as Channel Scablands. Durante anos, uma sucessão de cientistas tentou decifrar o que poderia ter causado uma erosão nessa escala. O cientista Richard Waite é o mais recente pesquisador. Essa rocha, do tamanho de uma casa de 3 pavimentos, parece ser parte do leito da montanha. Parte desse basalto que forma esta vasta paisagem. Mas como se pode ver, a estrutura de basalto é horizontal, enquanto a estrutura desta rocha é vertical. Em outras palavras, esta grande rocha foi deslocada. A rocha não pode simplesmente ter rolado do penhasco. Estamos muito longe dele e há um vale entre ele e nós. Sabe-se que geleiras deslocam rochas desse tamanho, mas estamos além do limite das geleiras. Entretanto, a maior evidência na paisagem é a própria paisagem. Esse desfiladeiro foi burilado em basalto, uma das rochas mais duras. Ele termina em um rochedo abrupto, com 121 metros de altura, e tem a forma de uma ferradura enorme. Parece com a garganta abaixo das cataratas do Niágara. Mas essas cataratas secas têm o dobro da altura do Niágara e o triplo da extensão. Entretanto, esse desfiladeiro e essas cataratas desaparecidas e enormes são apenas um elemento de uma grande paisagem. Waite está continuando o trabalho iniciado pelo geólogo J. Harlan Bretz em 1923. Bretz foi o primeiro a dizer que toda a paisagem era o gigantesco leito de um rio de 20 mil quilômetros quadrados que correu no Planalto de Colômbia e que o erodiu. Ninguém acreditou nele porque a escala era enorme. Mas ele tinha certeza de que a única explicação para esta escala de danos era uma inundação gigantesca. Toda a área foi destruída e mudada para sempre quando a torrente passou por ela. Até no cume dos rochedos, a água tinha mais de 30 metros de profundidade. Os rochedos basálticos são as estruturas mais duras encontradas